Um avião bimotor fez um pouso forçado no aeroclube da cidade, só que depois disso, o piloto sumiu. E o pior, ainda tentaram remover o prefixo de identificação. É mais ou menos como tirar ou adulterar a placa de um carro. Por que disso? A polícia está apurando. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Está aqui já posicionado para trazer as informações no início do nosso programa. O Joca Maluli está ao vivo, lá próximo, né, na frente aí desse aviãozinho. Ô, Joca, conta todas as informações para a gente. Bom dia. Olha, Sandro, esse aviãozinho custava 3,5 milhões de reais, viu? Não é um aviãozinho tão simples assim, não. É um avião, é um Baron 58 da Beechcraft, que é um avião muito usado por pecuaristas, por empresários. É um avião respeitado na aeronáutica, né? Esse aqui é o ano 1981. Avião, a gente considera a idade dele não pelo ano, mas sim pelas horas de voo. E esse avião estava em uma empresa de manutenção, a FMA, que é uma empresa independente que fica dentro do Aeroclube de Birigui. O Aeroclube de Birigui é uma referência nacional, tem mais de 50 anos, é uma das melhores escolas de formação de pilotos do Brasil, mas esse avião não tinha nada a ver com o Aeroclube. Ele estava em manutenção já há alguns meses em uma empresa que tem o espaço dela dentro do Aeroclube de Birigui. Segundo as informações que nós apuramos, esse avião ele ainda não estava em manutenção de fato. Isso porque está um grande debate, porque o avião, quando ele entra para manutenção, ele precisa seguir um protocolo de entrada e também de saída. E esse avião aqui não tinha este protocolo de entrada e nem de saída. Agora a gente vai às características técnicas do acidente de fato, Sandro, que foi o seguinte: essa aeronave estava parada em manutenção há alguns meses aqui na FMA, que fica dentro do Aeroclube de Birigui, lembrando que é uma empresa independente. Porém, um piloto ainda de nacionalidade não confirmada, possivelmente venezuelano ou boliviano, veio até o local e fez a retirada da aeronave para fazer um teste. Para quem entende de aviação, os voos eles têm padrões, a forma de decolar, de pousar, de poder sobrevoar, e ele já começou de forma errada, porque o circuito para teste aqui do Aeroclube de Birigui é um circuito que deve ser feito a 1.000 pés de altitude, e ele já decolou a 300 pés e fez o circuito de forma equivocada em termos de altura. E quando ele foi fazer a abordagem aqui na pista para fazer o pouso, ele entrou de forma muito rápida, acima da velocidade de orientação para esse pouso, e aí ele ele quicou 2 vezes e estolou com a asa esquerda. Estolou com a asa esquerda significa que ele virou o avião. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui na asa esquerda você pode notar que tem um pedaço dela faltando, inclusive, que é a ponta da asa, que foi onde ele virou. A hora que ele saiu da pista, ele acabou virando, perdendo o controle e virando. E esse pedaço eu não posso relar no avião, até porque ainda é uma cena de investigação. Inclusive, nossa emissora foi a primeira emissora autorizada a chegar tão próximo aqui do avião, para mostrar em exclusividade para os nossos telespectadores. Este pedaço aqui caiu na hora que ele perdeu o controle. Ele fez o pouso dele no sentido norte-sul aqui, dependendo do vento. Ele perdeu o controle e entrou aqui para esse lado esquerdo. Agora, o grande risco é que ele fez isso em altíssima velocidade. Aqui no Aeroclube, como qualquer aeroclube, tem um grande tanque de combustível que fica a poucos metros da pista. Se ele tivesse perdido esse controle, ao invés do lado esquerdo, ele tivesse perdido o controle para o lado direito, teria sido uma catástrofe enorme, porque tem um tanque de combustíveis enorme do outro lado, tem várias aeronaves que ficam estacionadas nos outros hangares, então poderia ter sido realmente um problema enorme se ele tivesse perdido esse controle para o outro lado. Aqui a gente pode notar, Sandro, olha só, esse aqui é o N, que estava colado aqui, ó, no prefixo. O que aconteceu? Logo após o acidente, o piloto sumiu, a gente não tem informações de onde ele esteja, e logo após o acidente, um funcionário, segundo informações que eu apurei, um funcionário da empresa FMA, que é a empresa que faz a manutenção, veio aqui e tentou fazer a retirada
dessa letra. A gente não sabe por quê, não sei, enfim, as investigações vão dizer. A aeronave agora, ela perde todo o seu valor, né? Ela não tem mais valor porque ela foi destruída praticamente. Ela vai ficar aqui até que a Polícia Federal faça a liberação dela, né, para levar para outro local. A Polícia Federal, a Polícia Civil, também Polícia Militar e o CENIPA, né, que é o Centro de Investigações de Acidentes Aéreos, estão agora investigando quais foram as causas. Esse é um avião, como eu disse, um avião que tem um valor alto, custa 3 milhões e meio de reais. É um avião grande que ele pode levar até 600 quilos, isso considerando inclusive o peso do piloto. E este avião em particular, ele estava com os bancos retirados. A gente vai, para finalizar aqui nossas informações, eu vou pedir para o Paulo voltar aqui para o outro lado, para mostrar para vocês que esse avião, ele estava com os bancos retirados aqui, ó. Eles estão inclusive embalados aqui, ó, em plástico bolha, e eles já estavam fora do uso do avião de fato. Então, ele tinha aqui quase que um espaço todo livre para bagagem, enfim, e podendo levar até 600 quilos. Uma outra informação muito importante, Sandro, eu vou até pedir para a nossa equipe, se precisar falar comigo, falar através do nosso cinegrafista, que eu estou sem o seu retorno, mas eu quero dar todas as informações para todos os nossos telespectadores. Uma outra informação muito importante, Paulo, filma aqui na ponta dessa asa, essa foi a parte que caiu do lado esquerdo. Só que o tanque de combustível desse avião, ele fica nessa asa aqui, ó. Ele vem até mais ou menos esse espaço aqui, ó. Só que neste avião, nessa aeronave em particular, foi feita uma adaptação para que coubesse mais combustível, que não é comum na aeronáutica. Então aqui é um espaço a mais para poder ter tanque e mais combustível e mais autonomia. Agora, o porquê disso, qual era o uso desse avião, o que aconteceu de fato, quem é o piloto e tudo isso, as investigações vão dizer. Eu falei com algumas pessoas aqui, representantes do Aeroclube. O Aeroclube se posiciona firmemente na situação de que é uma aeronave que estava em outro hangar da FMA, que é uma empresa autônoma e que não tem relação de fato com a Aeroclube aqui de Birigui. Aqui estão as equipes da polícia, do CENIPA, representantes do Aeroclube, todos empenhados em entender o que é que aconteceu, que com certeza merece explicações, porque ninguém morreu, não teve nenhum grave acidente, né, envolvendo morte ou ninguém ficou ferido, mas poderia ter sido uma catástrofe enorme se esse avião tivesse perdido o controle no sentido inverso, porque ele ia colidir provavelmente com o tanque de combustíveis que fica ali do outro lado. Sandro. Olha, são muitas perguntas aí, né? Muitos pontos de interrogação. E eu acho que o central está ali na empresa, para saber se a empresa tinha conhecimento desse piloto que pegou ali o avião, né, e foi fazer aí a decolagem de forma equivocada, por isso que houve o acidente. Primeiro, saber quem é essa pessoa, né? Se a empresa tinha conhecimento dele, saber aí se a pessoa tem habilitação ou se é uma aeronave que foi retirada sem o conhecimento da empresa dali, ou para que seria utilizada. Eu acho que é precoce a gente fazer qualquer afirmação e é a polícia que tem que apurar isso, né? Apurar. Agora, ô Joca, eu não sei se você já está me ouvindo, se a gente teve a comunicação restabelecida. O Aeroclube está fechado, então, para outras decolagens e outros pousos, e a empresa já foi procurada, porque o ponto principal é esse daí, né? Saber a empresa está regular, se eles tinham conhecimento, né? Se tem essas informações, se a polícia vai buscar todos esses detalhes, porque a gente pode até imaginar, né? Suspeitar o que pode ser utilizada uma aeronave dessa, mas é precoce a gente fazer qualquer afirmação. Tem essas respostas aí, ô Joca? Sim, nossa comunicação já foi retomada, Sandro. E sobre suas perguntas, primeiro eu vou responder se o Aeroclube está em uso. Ele está em uso, inclusive enquanto nós estávamos aqui aguardando para entrar ao vivo para o primeiro impacto interior, algumas aeronaves fizeram pouso e decolagem. O Aeroclube está em uso. E com relação à FMA, né, a empresa que estava a qual essa aeronave estava sob custódia, eles deram uma nota de esclarecimento dizendo, né, a FMA, Felício Manutenção de Aeronaves,
que é registrada na ANAC, vem a público esclarecer. Em meados de 2022, a aeronave PRN-IB, né, que é o prefixo, que é o RG da aeronave, deu entrada no pátio da empresa a fim de ser regularizada. Por desacordo comercial e falta de documentos, nenhuma realização ou manutenção foi dada na aeronave. A aeronave permaneceu no pátio da empresa, sem qualquer tipo de manutenção e ou regularização, até que fosse retirada pelo piloto que se identificou com o nome de Christian no dia 1º de março de 2024. Ainda que sem manutenção e regularização, a empresa não tem autonomia de reter a aeronave, exceto por uma ordem judicial, se colocando à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e colocando também que reforçam que não apoiam nenhuma conduta ilegal. Essa é a nota, né, com a data de 5 de março de 2024 da FMA, empresa responsável pela manutenção. E só uma última informação, Sandro, eu apurei que a FMA ela está devidamente registrada na ANAC e cada empresa de manutenção tem autorização para fazer manutenção em alguns tipos de aeronave. Sim. Então, por exemplo, a FMA estaria certificada para fazer manutenção nessa aeronave Baron 58 da fabricante Beechcraft, com o ano de 1981. Então, teoricamente, até aí não tem nada de errado, porque a empresa está licenciada para fazer esse tipo de manutenção. Tá certo. E aí a gente vai ficar acompanhando, saber o porquê que as pessoas ou a pessoa estava tirando a identificação aí da aeronave e buscar esse piloto que está desaparecido. A gente continua acompanhando essa investigação, esse mistério, né? Qual seria o objetivo desse piloto? Levar para onde, hein? Transportar o quê?